eu sou Eduardo Costa e nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã, através da cosmovisão cristã. E o tema de hoje é um tema muito interessante, é um tema polêmico, é um tema que tem mexido com debates dentro das organizações eclesiásticas. Deve o cristão participar de manifestações políticas? Para debater esse tema conosco, nós recebemos aqui o pastor Raulinson Rangel, da Igreja Batista de Sevilha, e o pastor Kennedy Moura, da Igreja Ceia de Goianésia, aqui no estado do Pará. Mas antes de começar o programa, eu quero ler com vocês um versículo bíblico que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Raulinson, eu queria começar já indo direto ao ponto. No próximo dia 7 de setembro, haverá uma grande manifestação no Brasil. Nós estamos observando que vários líderes denominacionais, vários pastores, têm convocado os cristãos à sua membresia para estarem nas ruas. Te pergunto, é bíblico isso? É lícito? É correto o cristão participar de manifestações políticas? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Kennedy. Boa noite a quem nos assiste agora nesse momento. Para mim é uma alegria. Obrigado, Eduardo, pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês também a nossa opinião sobre esses temas. Temas importantes que você aborda em seu programa. Muito obrigado. Bom, respondendo à sua pergunta, se o cristão pode ou deve participar de manifestações políticas, pessoalmente, e também acredito eu, biblicamente e historicamente, eu respondo que sim. Por quê? Nós podemos entender o cristão não apenas como um cidadão do céu, como o apóstolo Paulo nos diz, que a nossa cidadania é espiritual, mas também somos cidadãos da terra, também somos cidadãos aqui. Nós somos, quem sabe, talvez, cidadãos do céu por direito, né, dado pelo Senhor Jesus, mas somos, de fato, agora, cidadãos da terra. Vamos para o céu, mas ainda não. E enquanto nós estamos aqui, temos a responsabilidade de viver como bons cristãos. E um bom cristão é o cristão que defende os princípios e os valores do reino de Deus. A palavra do Senhor em Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e eu estou aqui na terra como representante deste reino, aliás, eu sou um intercessor para que o reino venha. Não sei se você se lembra da oração de Jesus, né? Que o teu reino venha à terra. Essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensina. Então, que se eu estou aqui, e o Senhor Jesus disse que o reino já estava aqui, e eu sou representante desse reino, pregador do evangelho do reino, assim como Jesus pregava o evangelho do reino, e o reino de Deus é justiça, paz e alegria, então eu devo ser um defensor, um proclamador, um promotor de justiça, paz e alegria onde quer que eu esteja. O cristão deve lutar contra a injustiça. Isso é histórico, né? A gente vê desde sempre. O texto que você leu, por exemplo, que fala sobre a necessidade da desobediência civil, no caso de Pedro, em relação ao Sinédrio. A gente tem outros casos mais, e talvez mais adiante eu possa até trazer aqui alguns comentários sobre o que a Bíblia fala sobre esse tema, mas a gente tem na história o caso de William Wilberforce, que defendeu a libertação dos escravos, lutou por isso, deu a sua vida por isso. Martinho Lutero, que lutou contra a opressão social, civil e religiosa de sua época. Martin Luther King, que tomou emprestado o nome de Martinho Lutero e também se tornou um defensor dos direitos civis nos Estados Unidos, lutando contra o racismo e a discriminação racial. Então, nós vemos homens e mulheres também envolvidas ao longo da história em manifestações contra a injustiça. Por quê? Porque nós somos cidadãos do céu, sim,
mas somos também promotores do reino de Deus aqui, enquanto o Senhor Jesus não vem nos buscar. Então, nós estamos aqui como cidadãos da terra para proclamar a justiça, a paz e a alegria, o gozo na presença do Senhor. Então, devemos defender nossos direitos inalienáveis, direitos inatos, dados por Deus, pelo simples fato de sermos humanos, né? Então, é nossa responsabilidade fazer isso. Muito bem, eu queria convidar o pastor Kennedy a somar conosco. Pastor Kennedy, você teria algum comentário, alguma pergunta a fazer para o nosso querido Raulison? Olá, boa tarde você que nos assiste agora neste momento. Eduardo, obrigado pelo carinho e pelo convite, assim que me honrou muito. E saudar também aqui o nosso colega, o Raulison, e para mim é um imenso prazer. Eu só queria reiterar aqui as falas do pastor Raulison e concordo plenamente. Se nós perguntássemos qual é o papel da igreja, nós teríamos, com certeza, uma grande variedade, eu diria, de respostas, como, por exemplo, a igreja, ela serve para louvar a Deus, a igreja também ela serve para consolar as pessoas e dar esperança às pessoas, a igreja também ela serve para trazer justiça social, e a igreja serve também para levar o evangelho aos perdidos. Mas a gente sabe que é desejável que entre um e o outro existam protocolos de cooperação. Eu me refiro ao Estado. E quando eu me refiro ao Estado, quando a gente observa a manifestação dos últimos tempos, né, o Estado ele nunca fez obstrução à igreja, entre aspas, né? Existe um espaço salutar, no sentido de que a igreja se mova no que diz respeito à sociedade, no meu ponto de vista, viu, Eduardo? Eu quero lhe parabenizar pela iniciativa do seu trabalho, e que a igreja possa trazer também uma intervenção rica em solidariedade, assistência social, promoção da vida humana, participação, no meu ponto de vista, ativa no debate cultural e dos valores que suportam todo o tecido social. Acho que a igreja ela não pode e não deve se omitir a esses aspectos. Então, as igrejas evangélicas, em caso algum, no meu entender, elas devem se abster de pronunciar-se publicamente ou não sobre todas as matérias concernentes à vida do homem, as questões espirituais, etc. Mas também é necessário ter essa participação ativa no que diz respeito aos nossos interesses diante da política. Eu vejo que isso é importante, como o pastor Raulison falou, é histórico. Eu acho que a igreja não pode se acomodar. Então fica aqui apenas a minha participação, minhas considerações iniciais a respeito daquilo que eu penso, qual é o papel da igreja na sociedade. Ela não deve ficar apenas entre as quatro paredes. Acredito que a igreja ela tem que ser mais do que evangélica. Estou me referindo à igreja evangélica. Ela tem que ser evangelística. Ela tem que ser o sal fora do saleiro. Tem que parar de querer se acomodar dentro do saleiro. Ela precisa ganhar nos campos. Ela precisa ser voz àqueles que não têm voz. Eu queria fazer um comentário, Kennedy, em relação à tua fala. A gente aprende nós aprendemos, na verdade, aliás, vamos lá. Primeira coisa é uma lembrança de algo que eu aprendi com o Raulison. Eu até ter feito um curso com o Raulison sobre cosmovisão bíblica, governo e política, eu entendia a Bíblia como um manual de fé e conduta individual. E ela é. Mas eu cheguei a fazer um curso com o Raulison na Jocum, na base Alcance Amazônico aqui em Barcarena, onde eu tive uma semana de intensivo com ele, e eu pude ver que a Bíblia é muito mais que um manual de fé e conduta individual. A Bíblia é um manual para a construção de nações felizes, justas, pacíficas e prósperas. E quando nós fazemos uma imersão na discussão da cosmovisão cristã ou cosmovisão bíblica, o que nós aprendemos é que o ser humano ele traz consigo um mandato cultural de construir civilizações e culturas. Isso me remete, portanto, à necessidade da política, porque a política é um instrumento de organização da sociedade. Agora, algo que a gente tem escutado, e aí eu quero me remeter à tua fala, Kennedy, em relação ao Estado.
Nós estamos escutando muita bobagem por aí sobre o Estado é laico, o Estado é laico, o Estado é laico. Primeiro ponto, se nós temos hoje Estado laico, isso é uma conquista da Reforma Protestante. Foi a Reforma Protestante que trouxe o Estado laico, que trouxe a liberdade religiosa, que preservou o direito de crença. E você pode ver isso na Declaração de Virgínia, nos Estados Unidos, você pode ver isso na Declaração de Independência dos Estados Unidos, na Constituição dos Estados Unidos, que foram inspirados a partir da cosmovisão cristã. Agora, o que as pessoas estão confundindo e estão usando equivocadamente esse discurso de Estado laico é usando um discurso de um Estado laicista, que já é um Estado antirreligioso, que inibe a prática da religião. E a gente vê hoje isso presente perigosamente em discursos não somente políticos, como em manifestações da nossa Suprema Corte Judiciária Brasileira, o STF. Eu queria que o Raulson comentasse um pouco sobre isso, Raulson. Eu quero, antes de entrar nesse tema em particular, complementar a nossa primeira questão com 2 versículos que se encontram em Provérbios capítulo 31, e eu acho que aí eu posso satisfazer um pouco a sua pergunta inicial e também não completar, porque ela estava perfeita do Kennedy, mas acrescentar aqui algo. Capítulo 31 de Provérbios, versículo 8 e 9, diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu acho que isso responde à pergunta: deve o cristão participar de manifestações políticas? Erga a sua voz. Aonde é isso? Dentro de casa? Não. Aonde é isso? Dentro do templo? Não. Aonde é isso? É na rua. Erga a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos. Aonde isso? Na rua, nos lugares apropriados, na corte, no trabalho público, mas aonde? Aberto ao público, para que todo mundo saiba que você está gritando em favor dos desamparados, que talvez hoje não seja você, mas podem vir a ser os seus filhos ou seus netos, não é verdade? Bom, terminando então essa primeira consideração aqui. Segundo, falando sobre o Estado laico, o Estado laicista, eu costumo defender o Estado laico, porque o Estado laico é uma conquista bíblica. Desde o começo do estabelecimento do Estado, e quando o Estado e a religião estavam flertando um com o outro no Antigo Testamento, ficou muito claro, especialmente na história de Urias, o grande rei Uzias, esse grande rei Uzias, quando o rei resolve interferir naquilo que dizia respeito ao serviço sacerdotal, e o sacerdote diz: não, rei, isso não lhe diz respeito, você não pode mexer aqui. Há uma diferença muito grande entre a jurisdição da igreja, do que é eclesiástico, e a jurisdição do que é Estado, do que é estatal, do que é civil. Assim também a jurisdição da família e a jurisdição do indivíduo. São 4 jurisdições distintas que constituem a nossa sociedade e que devem ser respeitadas. Por exemplo, existem decisões que competem ao indivíduo. Por exemplo, vamos falar agora no que está acontecendo já, vacinar-se ou não. Compete ao indivíduo decidir isso, se ele quer ou não. Ele não pode ser obrigado a fazer isso. Isso é decisão pessoal do indivíduo. A família tem a sua jurisdição e compete à família decidir, por exemplo, que tipo de moralidade dará aos seus filhos e aos seus descendentes.
é jurisdição do Estado cuidar das coisas públicas e não compete à igreja dizer como o Estado deve aplicar as suas finanças. Também não compete ao Estado dizer o que a igreja pode ou não pode fazer em termos de sua fé, de sua expressão religiosa, etc. Então, é muito importante que a gente entenda esta separação de jurisdições, para que a gente saiba que, biblicamente, existem regras, leis, orientações do Senhor para cada uma dessas jurisdições. Em segundo lugar, o Estado é laico. Isso quer dizer o quê? Que o Estado não tem uma fé. Por quê? Porque o Estado, e é importante deixar isso claro, o Estado é apenas uma ferramenta que a nação usa para administrar os seus negócios coletivos. Vou repetir. O Estado é apenas uma ferramenta que a nação usa para administrar os seus negócios coletivos. E uma ferramenta, assim como, por exemplo, o meu telefone celular, esse telefone celular não tem fé. Ele é uma ferramenta que daqui a pouco eu vou trocá-lo por outro. Assim como o Estado, eu posso trocá-lo no seu sistema de funcionamento, no seu modelo de funcionamento. Ora, escolho um presidencialismo, ora, escolho um parlamentarismo, ora, escolho uma monarquia parlamentarista. Depende da nação. A nação escolhe o que quer e como quer que essa ferramenta se manifeste. É o povo que faz isso. Agora, o Estado, então, não tem fé, não pode ter fé, não deve ter fé. É um monstro, é um monstro de Frankenstein se o Estado tiver fé. Não pode. Agora, o povo tem fé. O Estado não, mas o povo sim. Então, nós não temos um Estado... o nosso Estado é laico, mas governa um povo, ou lidera, ou dirige um povo crente. Um povo que tem fé, seja ela qual for. Um povo que tem sua expressão religiosa. E o Estado precisa levar isso em consideração. Quando a gente fala de Estado laico, nas palavras de Ronald Reagan, a ideia de Estado laico era para proteger a igreja, não o Estado. Era para que a igreja não fosse invadida pelo Estado, como muitas vezes acontece, ou dominada pelo Estado, porque a igreja precisa ter voz independente. Ela precisa ter voz independente, porque ela reflete a voz do seu povo, o coração do seu povo, a fé do seu povo. Uma vez que o Estado controla, domina e oprime a igreja, o Estado tira a voz do povo. Tudo bem, Raul, nós estamos chegando a expressão do povo. Estamos chegando por questão de tempo no final do nosso primeiro bloco. Eu quero pedir para você não desligar a sua televisão, não mudar de canal. São apenas alguns minutinhos, no máximo 3 minutinhos, e nós vamos voltar no segundo bloco do nosso programa Versão Cristã, continuando esse debate com Raulison Rangel e Kennedy Moura. A Calman Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calman é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calman Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico. Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista ópticos.
Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos no nosso segundo bloco do Versão Cristã, hoje recebendo aqui os pastores Raulison Rangel e Kennedy Moura, que estão debatendo conosco se o cristão deve participar de manifestações políticas. Eu já queria fazer uma pergunta alusiva ao dia 7 de setembro. Vocês estão acompanhando que há uma intensa mobilização das igrejas evangélicas para a presença maciça dos cristãos no dia 7 de setembro. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Primeiro o Raulison, depois o Kennedy. O ato de manifestar-se, como a gente estava falando no bloco anterior, é uma necessidade. Então, onde você está percebendo que há uma injustiça, ela deve ser abordada e você deve gritar nas ruas. Eu acredito que se os pastores brasileiros estão fazendo essa convocação, eu acredito que por uma questão de cidadania e defesa, inclusive, dos valores cristãos, nós devemos estar nas ruas gritando em favor daqueles que não têm voz. Agora, é importante que a gente descubra claramente e tenha muito claro quais são as pautas que nós vamos gritar na rua. Existem algumas coisas que às vezes assustam, né? E nós não podemos nos envolver com pautas que não são pautas cristãs e não são pautas dignas e que de repente podem até prejudicar o próprio movimento. Então é muito claro que é muito importante que a gente deixe claro quais são as nossas intenções e os nossos interesses com aquilo que nós vamos gritar nas ruas. Eu acredito, por exemplo, que a defesa da liberdade de expressão deve ser um desses gritos, né? Nós estamos vendo no Brasil como a liberdade de expressão está sendo punida, limitada, cerceada, as opiniões estão sendo punidas. Nós temos deputado preso por sua opinião, acabamos de ter mais um indiciamento do presidente de um partido porque ele emitiu uma opinião. A gente tem a jornalista, como é o caso do Oswaldo Eustáquio, meu amigo pessoal, conhecido pessoal, que foi atingido por uma decisão arbitrária que o colocou numa prisão e lhe retirou inclusive os seus movimentos das pernas. Quem é responsável por isso? Bom, a liberdade está sendo cerceada de alguma maneira
e nós precisamos sair às ruas para gritar por essa liberdade. Acredito também que a Constituição brasileira está sendo vilipendiada, ela está sendo violentada abusivamente, continuamente, por juízes que se colocam acima da Constituição. Nós não podemos ter uma Constituição que é interpretada a bel prazer do juiz e conforme o cliente, e conforme o réu. Nós não podemos ter uma Constituição que se adapte, que seja líquida e se adapte conforme a necessidade. Ou seja, todas as regras da hermenêutica estão sendo desprezadas na hora de você interpretar a Constituição. O espírito da lei não está sendo respeitado, o espírito do legislador, do que construiu a lei, não está sendo respeitado. Nós estamos fazendo aquilo que a gente quer. Então, o legislador, o legislador não está sendo respeitado, a lei não está sendo respeitada, o espírito da lei não está sendo respeitado e o cidadão não está sendo respeitado porque vive uma insegurança. Nós temos uma relativização da lei. Precisa ir na rua gritar por isso? Precisa ir à rua gritar por isso, porque nós precisamos ter respeito à nossa Constituição. É importante que nós tenhamos uma Constituição respeitada. Não é a melhor das Constituições, tem um monte de problema. Eu, pessoalmente, creio que ela precisa de uma revisão urgente, rápida, mas é a que nós temos e precisamos respeitá-la. Então, aí, pelo menos estas duas pautas a gente tem muito importantes: liberdade de expressão e o respeito à Constituição. Agora, se quem desrespeita a Constituição são os nossos supremos juízes, ou os juízes da Suprema Corte, então o que nós devemos fazer? Nós podemos, sim, sair às ruas pedindo a mudança desses juízes. É óbvio que podemos pedir, não há nenhum problema. Não é nenhuma ilegalidade pedir o impeachment de um juiz. Não é nenhuma ilegalidade. A gente não pode lutar ou gritar contra o Supremo Tribunal Federal, contra a instituição, contra essa organização extremamente importante dentro do jogo dos três poderes. Nós não podemos dizer não precisamos do Supremo. Não, precisamos sim, mas precisamos de um Supremo que se comporte dignamente, ou seja, precisamos de pessoas. Nós julgamos e condenamos ou queremos o impeachment de pessoas. Não queremos a anulação, a aniquilação do Supremo Tribunal. Não é nada disso. Nós queremos que quem está lá faça a coisa certa. Então, nós precisamos gritar. E por último, para eu encerrar aqui, para não tomar todo o tempo, que eu creio que o Kennedy tem algo a dizer também, é importante a gente lembrar que se o povo vai às ruas pedir impeachment de um juiz, ou a retirada de um juiz, ou dos 10 juízes que estão lá agora, isso não é golpe. Não, porque a nossa Constituição diz que o poder emana do povo. E o povo está indo lá dizendo o que quer. Então, o povo não pode dar golpe nele mesmo. O povo decide o que ele quer. Quem é soberano na decisão nas questões relacionadas à nossa sociedade? É o povo. Então, o povo está indo às ruas para dizer o que quer. E você não pode considerar isso antidemocrático. Pelo contrário, isto é a democracia. É o povo dizendo o que quer. A Constituição nos diz que o poder emana do povo. O povo está expressando. Isso não pode ser um golpe. É a mais concreta, a mais expressiva democracia que a gente pode ver. Muito bem, Raul. Estou curioso para ouvir a manifestação do Kennedy. Kennedy, quero te ouvir. Olha, eu queria chamar a atenção aqui do cristão, você que nos assiste nesse momento, para uma observação que eu acho ela extremamente importante. A gente observa que a igreja, assim como também a sociedade, ela vem sofrendo uma polarização, Eduardo. E esse é o resultado de uma sociedade polarizada. Tudo que se fala acaba ofendendo alguém. Então, eu sei que eu não sou a favor do extremismo, a pessoa ir para a rua. Não, o extremismo ele inebria, ele embriaga, ele turva a mente de qualquer pessoa. Mas
o que eu quero chamar a atenção é que nós não podemos mais poder ter critérios de justiça e de empatia. Quer dizer, a polarização, a gente sabe que ela vem desde os tempos ali dos judeus e os romanos. Então, o politicamente correto entrou dentro das igrejas, aquela situação da pessoa ficar acomodada, preferível assim, olha, vou ficar no meu cantinho, porque eu não quero ser problema para a vida de ninguém, mas sabe que o problema está aí. Quer dizer, você acaba se constrangendo em dar suas opiniões e lutar pelos seus direitos, porque você não quer nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de crise. Então, eu vejo assim que a igreja ela precisa acordar para ter uma melhor atuação na sociedade, porque, voltando ao que nós falamos lá atrás, é cômodo eu estar dentro da igreja, pregar o evangelho, eu venho para minha casa, eu tenho onde morar, eu posso me programar para fazer uma viagem, sair com minha esposa, e vou lá e falo sobre o amor, falo sobre justiça na igreja. Mas se eu sair do meu bairro e for num bairro próximo aqui, eu vou ver pessoas que estão vivendo numa situação de miséria, que estão passando por necessidades eles, e a gente fica calado, a gente não quer se envolver. Então eu vejo assim, a igreja ela precisa entender o seu papel. Quando Cristo ele disse assim, olha, tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, então era forasteiro de hospedagem. Quando foi que nós fizemos isso pelo Senhor? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Ou seja, a igreja ultimamente, Raulson, eu vejo que ela está buscando um caminho muito perigoso da falta de empatia. Quando a palavra de Deus diz assim, o próprio Cristo falando, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vejo assim, pode até ter muitos cristãos dentro da igreja salvos com a alma perdida, que não simpatizam mais com o outro, que não se solidarizam mais com o seu próximo, que não se preocupam mais com a dor do outro. Então isso é um risco muito grande. O comodismo da igreja, principalmente nesse cenário que nós estamos vivendo, e perder a alma, para mim, a alma está falando muito mais do que uma salvação no sentido escatológico. Para mim tem a ver com a salvação aqui nesta terra, salvar de mim mesmo, da minha indiferença com o meu próximo, da falta do amor que eu posso ter pelo outro, da preocupação que eu tenho com o meu vizinho. Então a igreja, para mim, a Bíblia, ela não é conformista, Eduardo. A Bíblia é realista. Quando ela fala do que ela fala de uma realidade. Mas quando ela fala do que deveria ser, é o que deveria tomar conta do coração da igreja viva do Senhor Jesus. E o que deveria ser? Olha, haverá fome, terremotos, pai contra os filhos, filhos contra pai, violência. Está tudo na Bíblia. Mas isso não é para eu me acomodar. Se tem fome, não é para eu cruzar os braços e dizer assim, não, mas lá na Bíblia está dizendo que haveria fome, então eu não posso mudar isso. Podemos sim, o que nós não podemos é nos acomodarmos. E por que nós não podemos? Porque Jesus diz, tive fome e me deste de comer. Quando foi que nós fizemos isso? Pelo Senhor, e Ele vai nos dizer aos justos, todas as vezes que vocês fizeram a um dos meus pequeninos, a mim fizestes. Então, eu vejo que é uma necessidade a igreja acordar, a igreja ser mais partícipe do processo cultural, do debate cultural, político, ser mais ativa e parar de reclamar, porque estamos nos tornando uma sociedade de murmuradores, de pessoas que só reclamam, mas não tem ação, não tem atitude. Volto aqui às palavras do pastor Harrison, quando ele disse a respeito da nossa Constituição, é o nosso direito de falarmos, de nos pronunciarmos. O poder emana do povo, então se emana do povo, vamos exercê-lo. Isso nós não estamos dando golpe em nós mesmos. Então fica aqui, é um apelo que eu faço aos pastores, que muitas vezes, assim, não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas é um apelo, que cruzam os braços e querem ficar ali no seu cantinho, como se fosse assim numa bolha, dizendo, olha, eu não incomodo, mas também não vou ser incomodado. É hora de nós lutarmos pelo próximo, não é por nós mesmos não, por mim não. Olha, Eduardo, me permita falar uma coisa para você, só para encerrar aqui a minha fala.
há muito tempo eu venho relevando atitudes até de certas pessoas. Por exemplo, uma instituição, a instituição ela não é maior do que a igreja viva do Senhor Jesus. Se o pastor é bom, a instituição é boa. Se o banco comercial ele é bom, o gerente é bom, o banco é bom. Então não tem a ver com a instituição em si, tem a ver com o ser humano que está ali. Então esses dias agora eu tive que ligar para uma ouvidoria e falar em nome do povo, não é em mim não, porque para mim tanto faz ser tratado com indiferença por um indivíduo, né, numa agência bancária, porque a gente tem hoje até N opções de termos nossos bancos digitais e a gente acaba com isso. Mas em nome de um povo que vai lá e acaba sendo humilhado, eu me expus. E eu tive que dizer que atrás da mesa de um gerente tem um ser humano que tem sentimentos, que tem alma, que tem emoções. Ele não está lidando com um objeto qualquer. Então, o que eu quero falar aqui, o que eu quero deixar bem claro na minha fala, é que nós, pastores, precisamos ser mais ativos, termos mais uma participação efetiva dentro desse processo, para que nós não venhamos ter os nossos direitos tolhidos. Precisamos lutar e parar de falar assim, não, mas fome tem mesmo, porque já está na Bíblia, violência existe mesmo, porque é bíblico, então, e a gente não faz nada para mudar isso? Está errado. Muito bem. Raulison, você tem 2 minutos e meio para fazer um comentário sobre a fala do Kennedy. Obrigado. Eu acredito que o Kennedy está coberto de razão em relação a essa responsabilidade da igreja e ao papel da igreja. Agora, é importante a gente também fazer uma separação da igreja enquanto instituição e o papel dos cristãos enquanto cidadãos. Né? É exatamente sobre isso que a gente estava falando, creio que no bloco anterior, sobre a jurisdição da igreja, que é uma, e a jurisdição do indivíduo, que é outra. E eu, como cristão, e composto e construído com os valores de Cristo e da palavra de Cristo, tenho um papel a desempenhar. Estou completamente de acordo com a palavra do Kennedy. A igreja não pode se acomodar. Deve sair às ruas, ou a igreja, o conjunto de cristãos não pode se acomodar. E nós, como pastores, no caso do Kennedy e eu, precisamos ser instrumentos de mobilização da igreja, para que a igreja lute pela justiça, lute pela paz, lute pela verdade, lute pela liberdade, lute pela vida, nos ambientes onde nós nos encontramos. Senão, nós deixamos de ser igreja de Cristo e passamos a ser uma religião como outra qualquer. Que é o que nos diferencia, é justo o fato de que Cristo vive em nós. E o fato dele viver em nós, isso nos força a viver como Cristo. Muito bem, como Pedro disse, né? Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós estamos participando do programa Versão Cristã, tendo como tema, deve o cristão participar de manifestações de ruas? E aqui nós observamos aqui o posicionamento do pastor Raulison Rangel, o posicionamento do pastor Kennedy. No próximo bloco nós vamos dar continuidade a esse debate. E eu vou colocar no início do próximo bloco, Kennedy e Raulison, uma opinião minha, que eu gostaria que vocês comentassem, uma opinião sobre o momento político atual e sobre essa chamada para o 7 de setembro. E você que está nos assistindo, não mude de canal, não desligue, é rapidinho, nós voltamos em poucos minutos. A Calmon Brasil Calibração e Manutenção é uma empresa com excelência em calibração, manutenção e testes em instrumentos de medição, equipamentos e mangueiras. A calibração dos equipamentos é atividade vital e deve ser realizada frequentemente. E a Calmon é o lugar ideal. Possui certificação ISO 9001, tem laboratórios equipados com padrões modernos. Nossos técnicos são qualificados e possuem o treinamento e o equipamento necessários para oferecer teste e calibração de qualidade. Calmon Brasil, calibração e manutenção do jeito certo. A Ótica Visão Saúde oferece para sua família a melhor experiência no segmento óptico.
Nossas armações são atualizadas semanalmente e nosso portfólio conta com acessórios, óculos solares, lentes de contato, além de todos os produtos varejista óticos. Aceitamos todos os cartões de crédito em até 18 vezes e planos com até 50% de desconto. Venha e fale com um dos nossos consultores. Teremos um imenso prazer em atender você e sua família. Ótica Visão Saúde, excelência em saúde visual. SOS Extintores, sua opção em segurança com ampla linha de equipamentos para combate a princípios de incêndio com alto padrão de qualidade e segurança. Extintores de incêndio da linha convencional, mega e premium, tudo para quem quer resposta imediata, efetiva e segura na proteção de vidas e patrimônios. Ampla linha de sinalização fotoluminescente, mangueiras de incêndio, soluções personalizadas de acordo com o seu empreendimento, seja residencial, comercial ou industrial. Solicite seu orçamento. Somos a loja Varejão Frango. Trabalhamos com qualidade e com o menor preço da cidade. Atuamos no ramo de frango vivo, abatido na hora, com variados tipos de corte e galeteria. Nosso produto vai para a sua mesa com a procedência de qualidade do produtor para o consumidor. Estamos localizados em Coraci, na feira da 8 de maio, trabalhando e inovando para atender melhor os nossos clientes. Zelo, saúde, proteção e segurança para a sua empresa. A Zelo traz até você tecnologia de ponta para a descontaminação de ambientes através da desinfecção por pulverização eletrostática. Tem padrão hospitalar e essa tecnologia é a única que proporciona a cobertura de 100% do seu ambiente. Aprovado pela Anvisa e pela EPA, Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Não é tóxico nem corrosivo. Seu ambiente higienizado e livre do coronavírus. Muito bem, voltamos ao nosso terceiro e último bloco do Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir da perspectiva cristã. E hoje nós recebemos o pastor Raulison Rangel, da Igreja Batista de Sevilha, na Espanha, e o pastor Kennedy Furtado Moura, da Igreja Ceia de Goianésia, aqui no estado do Pará. Estamos debatendo o tema: deve o cristão participar de manifestações políticas? Eu queria iniciar esse bloco, Raulison e Kennedy, fazendo um comentário. Vocês colocaram com muita propriedade a questão do envolvimento da igreja no processo político. O que é possível observar hoje no nosso contexto mais geral? Primeiro, que nós fomos acostumados, aculturados a viver o nosso cristianismo na esfera privada. E nós relegamos a esfera pública para outras pessoas deliberarem. Ao mesmo tempo, nós temos um mandato cultural de impactar e transformar a sociedade a partir da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica. Nós temos valores relacionados à família, nós temos valores relacionados à política, como democracia, por exemplo, é um valor cristão. Nós temos valores relacionados a direitos humanos, como liberdade, liberdade de opinião, liberdade de culto. Esses valores, portanto, são fundamentais para nós que somos cristãos. O que nós estamos observando hoje no Brasil é um ataque a esses valores. Longe de pensar em ruptura democrática. O que nós queremos é a consolidação do nosso regime democrático, o fortalecimento das nossas instituições democráticas. E se nós queremos o fortalecimento das nossas instituições democráticas, essas instituições democráticas precisam ser aperfeiçoadas, como o voto, como o poder legislativo, como o poder judiciário, como elementos importantes dessa construção republicana. Isso é uma república, isso forma uma república, o equilíbrio entre poderes. O pastor Kennedy colocou uma observação no bloco anterior, e eu fiquei refletindo em cima disso. Eu, durante muito tempo, sempre fui muito zeloso. Para quem me conhece, eu nunca fui uma pessoa histriônica, uma pessoa que sai por aí falando abertamente. Eu sempre ponderei muito as minhas opiniões, as minhas manifestações públicas. Eu sempre tive muito cuidado de não ser o inocente útil,
de não ser usado por agendas, muitas vezes, que são externas à igreja. E a gente vê muitos oportunistas hoje querendo usar a igreja, inclusive, e usar esse poder de mobilização da igreja. Eu sempre tive muito cuidado com isso. Mas refletindo sobre o 7 de setembro, agora, eu pensei, eu orei, eu refleti, eu estabeleci um período de reflexão e cheguei à seguinte conclusão: não é hora de nós nos calarmos. Não é hora de omissão. É hora de ter um posicionamento. É hora de você ter uma atitude. É hora de nós nos posicionarmos publicamente. Eu coloquei, inclusive, uma frase no Facebook esses dias. Eu prefiro ser criticado pela ousadia de um posicionamento hoje do que pela omissão, do que pela covardia da omissão. Nós estamos tendo os nossos direitos políticos, religiosos, os nossos direitos de liberdade atacados. Se nós não nos posicionarmos, se nós não mostrarmos a nossa força hoje, a nossa força política hoje, eu temo pelo dia de amanhã. Eu queria ouvir a opinião de vocês e eu quero inverter esse bloco. Eu quero começar com o Kennedy e depois eu quero passar a palavra para o Haulisson. Eduardo, a liberdade de expressão, nós sabemos que é um dos direitos mais fundamentais do ser humano. E eu digo assim, sem essa liberdade de expressão, os outros direitos eles acabam se tornando impossíveis ou difíceis de serem exercidos. O que nós estamos vivendo hoje é uma sociologia do mimimi, né? Que é fruto de um ressentimento. Então, hoje você, por exemplo, as pessoas se ofendem com tudo. Ninguém pode falar nada que se ofende. Quer dizer, o direito que eu tenho de opinar, ele acaba sendo, dependendo de quem ouve do outro lado, assim, um instrumento para que a pessoa me julgue da forma como ela interpreta. Quer dizer, eu não posso mais falar nada. E eu vejo que isso aí é algo que é orquestrado, que eu continuo batendo nesta tecla, porque existem interesses assim, que estão acima daquilo que muitas pessoas conseguem compreender, que eu até li um livro chamado O Poder Global e a Religião Universal, que fala sobre essa nova ordem mundial. E que isso já vem sendo assim, semeado de forma muito sutil na sociedade e no mundo. Então, veja bem, aqui no Brasil, pastor Haulisson, favela é comunidade. E eu vou dizer uma coisa aqui, por que eles tentam inverter ou mudar o nome, né? Favela para comunidade? Isso aqui nada mais é do que uma tentativa de descaracterizar a favela e amenizar aqui uma situação de pobreza extrema que muitos vivem. Então não fala favela, fala comunidade, que é mais fácil falar essas coisas dessa maneira do que assumir suas responsabilidades como Estado. Então o Estado, além dele arrecadar muito, mas ele é igual o nosso Brasil aqui, o nosso Brasil. A questão não tem a ver com quanto nós pagamos de imposto, tem a ver com o que nós não somos beneficiados. Não tem retorno. Se nós queremos segurança, nós temos que pagar novamente. Se nós queremos educação com qualidade, nós temos que colocar a mão no bolso e pagar novamente. Se nós queremos ter uma vida, uma saúde melhor, nós temos que colocar a mão no bolso e pagar novamente. Mas eles não assumem a responsabilidade de tudo que nós falamos, aqui acaba ofendendo alguém. Eu vejo assim que estamos sim passando por um momento crítico, é um momento muito complicado. Vejo que as lideranças, principalmente as lideranças, elas têm que colocar a mão na consciência e ter uma atitude, eu volto a repetir, mais ativa, serem mais partícipes nesses debates e não ficarem acomodados. Precisamos ir para a luta mesmo, no bom sentido. Não estou falando no sentido de que temos que criar qualquer tipo de atitudes que venham ser reprovadas numa falta de educação. Não. Mas a gente tem nossos direitos e precisamos lutar por eles. Precisamos sim ir às ruas e precisamos ter voz. E precisamos dar voz àqueles que não têm. Precisamos. Muito bem, Kennedy. Haulisson, sua opinião. Bom,
Você fez uma exposição bastante extensa em diversos aspectos, né, e colocou sua opinião aí. Eu também vou tentar cobrir mais ou menos o que você nos disse. A religião e a fé são muitas vezes consideradas como de responsabilidade da esfera privada. E isso nada mais é do que uma intenção de retirar os valores que moldam e que formam a sociedade para uma esfera de... É como se quisessem colocar-nos em inanição. Se você coloca a fé apenas na esfera privada, então você retira a base e o alicerce da construção do Estado e dá liberdade para que qualquer um diga o que quer dizer e construir do Estado. Na minha perspectiva, a fé deve ser cultivada no quarto, deve ser vivida na rua e deve ser celebrada nos cultos. A fé é para ser cultivada no quarto, porque a sua relação com Deus é pessoal, é única, não é massificada. É você e Deus. Mas essa fé vai moldar você, vai transformar você. Não vai só transformar você na sua espiritualidade. Ela vai brotar de você pelos seus poros. Começa mudando sua linguagem, começa mudando seu pensamento, sua estrutura de pensamento, sua idiosincrasia, muda sua cultura. A fé começa a transformar seu comportamento dentro de casa, com seus filhos, com a sua esposa. A fé muda você. O Brasil inteiro já sabe dos testemunhos de milhões e milhões e milhões de cristãos que bebiam, não bebem mais, que batiam na esposa, não batem mais, que adulteravam, não adulteram mais, que eram ríspidos, grossos e agora foram transformados. Por quê? Porque a sua fé produziu isso. Agora, essa fé produz algo que se expressa. Então, a fé que é gerada no seu relacionamento com Deus, ela produz resultados externos que são vivenciados e experimentados na rua, no dia a dia, começando em casa, depois no trabalho, na escola, no dia a dia. E essa fé que é experimentada na rua é experimentada inclusive na política, porque a fé, Eduardo, que você cultiva no seu quarto precisa ser a mesma fé que você vai lá no palanque quando estiver fazendo campanha e depois na tribuna quando estiver defendendo seus projetos. Essa mesma fé. Então ela é cultivada no quarto, mas ela é gritada nas ruas. E ela é celebrada nos cultos com outros que têm a mesma fé que você e que podem celebrar os resultados que essa fé está alcançando enquanto você vive. Então, tirar ou restringir a religião e a fé à esfera privada é dizer o seguinte: nós não queremos nenhum valor expresso publicamente, valor cristão expresso publicamente, modificando nossas estruturas, mudando nosso status quo. Então isso é uma prisão, já é uma agressão à liberdade de expressão e à liberdade de culto, né? A liberdade de consciência também. Então você precisa. Agora, veja a importância disso, do que eu estou te falando. Porque o crente, de uma maneira geral, o cristão evangélico, de uma maneira geral, estou me referindo a esses que é o grupo, é o grupo que eu conheço. Nós expressamos, nós falamos da nossa fé. E isso mete medo. Isso põe medo. A igreja evangélica impõe respeito. E eu estou falando agora dos cristãos verdadeiros, né, Kennedy? Não estou falando daqueles que se escondem, que se omitem, os do mimimi. Estou falando nós, os verdadeiros, os que queremos que a coisa vá adiante, que o reino de Deus se manifeste. A gente mete medo, a gente impõe respeito. E é por isso que hoje
se luta para conquistar o voto do evangélico. Olha que interessante. Agora nós precisamos do voto do evangélico. Por quê? Porque sabe que o evangélico expressa a sua fé e tem poder. Dizia Ulisses Guimarães que a única coisa que um político teme é o voto, né? E agora tem muita gente temendo o voto dos evangélicos. Então, nós agora estamos começando a expressar a nossa fé e os nossos valores. Porque quer queira, quer não, o cristão verdadeiro tem um compromisso com a palavra de Deus. Um compromisso com a palavra que não precisa ser atualizada nem reformada. A palavra que é desde sempre. A gente tem um compromisso com essa palavra. Isso impõe medo, isso impõe temor às pessoas que não querem esse compromisso. Por outro lado, e aí vamos falar de outro tema que você tocou aí, as instituições que estão estabelecidas vão sendo reformadas pouco a pouco e precisam ser reformadas. Nós não temos instituições pétreas. Nós, quiçá, tenhamos aqui instituições em seu formato pétreas. Nós somos inteligentes. E a contribuição de nós cristãos e de nossa fé provoca reformas, provoca mudanças, provoca análises conscientes e inteligentes. 1 minuto, Raulison. Ok. Então, esse aperfeiçoamento vem através dos questionamentos que nós podemos dar em nossa fé e vamos mostrando as fragilidades do sistema e mostrando como o sistema pode ser corrigido. Então, como ferramenta, o Estado tem que ser afiado, apertado, desparafusado, reconstruído, testado, reprovado, aprovado, experimentado. E nós vamos, seja em cada um dos 3 poderes, aplicando valores de Cristo, da palavra do Senhor, na reconstrução dessa sociedade. E é isso que a gente tem que gritar na rua, a nossa fé. Muito bem, esse foi o programa Versão Cristã de hoje, programa especial com Raulison Rangel, pastor da Igreja Batista de Sevilha, e Kennedy Furtado Moura, pastor da Ceia, da Igreja Ceia de Goianésia. Nós falamos um pouco sobre as manifestações do 7 de setembro. E aqui eu quero deixar uma mensagem final. No próximo dia 7 de setembro, Raulison e Kennedy, eu vou para a rua. Eu vou para a rua expressar o meu papel de cidadão e de cristão cidadão. Nós vamos para a rua como cristãos, não é por pessoas, não é pelo político A, B ou C, mas é pelos nossos valores, é pela nossa nação e é por aquilo que nós acreditamos ser o justo, o correto e o agradável, de acordo com a palavra de Deus que nos baliza. As nossas ações, elas se baseiam, portanto, em princípios bíblicos. Dia 7 de setembro nós estaremos nas ruas, mas fica um último recado aqui para quem está nos assistindo, que de nada adianta as manifestações das mídias sociais, de nada adianta fazer uma belíssima manifestação no dia 7 de setembro, se nós continuarmos votando ou deixando de votar da forma como nós temos feito nas últimas eleições. O número de abstenção foi histórico nas últimas eleições e certamente muitos evangélicos, muitos católicos, muitos cristãos, muitos conservadores deixaram de votar nas últimas eleições e ajudaram a eleger políticos com pensamentos e ideologias contrárias às suas. Muitos venderam seu voto, não votaram por projetos, por ideias, por valores, por probidade e por ética. Nós sabemos muito bem como funciona a véspera da eleição. Muitos políticos foram eleitos pela cesta básica, dentadura, cadeira de roda, milheiro de tijolo, promessa de emprego, R$50 no dia da eleição, que inclusive é crime eleitoral. Está na hora de nós exercitarmos a nossa cidadania de uma forma correta. Vamos para as ruas? Vamos. Mas nós precisamos levantar uma nova geração de cristãos na política. Cristãos que se digam, eu sou vocacionado para a política. Que se lancem candidatos a vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, prefeitos e governadores. E nós precisamos apoiar pessoas que têm os nossos princípios e os nossos valores. Senão, o que acontece é nós verificarmos uma militância nas mídias sociais
mas na época da eleição, essa militância, infelizmente, não se traduz na renovação que nós tanto esperamos no nosso meio político. Com esse recado, nós encerramos aqui o nosso Versão Cristã de hoje e que Deus abençoe a todos. Este programa é um oferecimento